pedir para o Michel e a Gabriela, né? São os dois que estão no momento, para colocar o nome de vocês completo aí no chat, que depois eu vou disponibilizar um ponto extra para quem participa. Um ponto extra na média geral de cada bimestre, terceiro e quarto, tá certo? Então, os dois já têm garantia aí. Se precisar, né? Porque tem aluno que nem precisa, já tira 10, assim, de pronto, né? Mas aí vocês já colocam o nome de vocês. Isso. Então, vou lá apresentar aqui o nosso roteiro. Acredito que os dois, porque geralmente é assim, né? Às vezes o aluno que de fato precisa, ele não está presente nesse momento que de esclarecimento de alguma dúvida ou de apresentação do roteiro. Aqueles que geralmente estão, eles já até olharam, já sabem do né, o que eu passei, o que eu quero ali nos roteiros, mas vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês a minha tela, que é o roteiro de aprendizagem, né, o passo a passo das minhas aulas, do terceiro e do quarto bimestre, falar sobre as atividades que eu passei para vocês, tá? E se caso já houver alguma dúvida relacionada a algum conteúdo, alguma atividade, no final vocês podem ficar à vontade aí para estar perguntando. Ok. Tá passando um documento em PDF já? Já. Tem gente querendo entrar, deixa eu aceitar. Lauane. Tudo bem, Lauane? Eu acho que ela caiu. Eu cliquei em. Ah, não, tá aqui. Tudo bem, Lauane? Depois você já deixa o nome aí no bate-papo, tá? Para aquele ponto extra que eu falei, tá certo? Já para deixar gravado, gente, nesse segundo semestre, né, que corresponde ao terceiro e quarto bimestre, eu vou propor somente esse encontro, que é um encontro de apresentação do roteiro, de falar um pouquinho do que eu quero, né, de esclarecer dúvidas, porque vocês já tiveram acesso aí ao roteiro, eu já disponibilizei ele, está no Siga desde o dia que começou a nossa aula, e disponibilizei no grupo de WhatsApp também. Então, acredito que vocês já deram uma olhada, então, caso de alguma dúvida, vocês já podem questionar hoje, tá certo? E no mais, eu ficarei à disposição de vocês no WhatsApp. Também, se a turma achar que está tendo dificuldade, que os textos que eu indiquei, que os vídeos que eu sugeri não está sendo suficiente para determinado assunto, vocês podem me contactar, que daí eu marco um encontro, né, online de novo e a gente fala sobre aquele determinado assunto, tá? Porque eu, enquanto professora também, né, tá um momento cansativo, eu fico imaginando vocês, né, a própria Gabriela, né, falou, que a Emily tá entrando, a própria Gabriela falou, né, que tá bem cansativo, tem muitas atividades, então é uma tentativa de não cansá-los tanto, vamos ter somente esse encontro online de apresentação de roteiro, e aí depois fica a critério da turma, se quiser que eu marque um encontro na semana que vem para a gente falar sobre determinados assuntos, tá bom? No mais, eu estou sempre disponível no WhatsApp, aqueles que já me contactaram sabem disso, né? E estou à disposição de vocês aí nesse momento. Hoje a ideia, né, para o pessoal que está entrando aí agora, é eu apresentar esse roteiro e já, se tiver algumas dúvidas aí, a gente já está esclarecendo algumas dúvidas em relação professora, eu não entendi o que a senhora quer em tal atividade, tá? Mas isso também pode ser perguntado depois, né? Não é somente nesse momento, pode ser perguntado depois também no meu WhatsApp, durante a sua leitura, talvez vocês não chegaram lá até o final, tá certo? Então vamos lá, eu vou colocar aqui para mim, Lauane. Saiu a Lauane, acho que caiu, né? Acho que ela caiu. Então vamos lá. A Kemily que entrou aí agora, Kemily, depois você pode colocar o seu nome aí no chat, tá? Para a questão do ponto extra. E aí vamos lá. Esse é o nosso roteiro de aprendizagem, né? Para aqueles que já tiveram contato e que já fizeram, né, o primeiro e segundo bimestre, a maioria da turma está com notas. Está entrando mais alguém? Milena. Tudo bem, Milena? Ah, deu vontade de espirrar agora. Desculpa, gente. Milena, tudo bem? Pois é, Milena, só retomando, é uma apresentação de roteiro, tá?
Então, a gente já vai partir aqui para o roteiro. Coloca seu nome aí no chat para a questão do ponto extra. E aí, vamos lá começar. Esse é o nosso roteiro. Aqueles que fizeram, né, com êxito as atividades do primeiro e do segundo bimestre já sabem a forma que eu estruturo o meu roteiro, então não vai ter dificuldade, porque segue a mesma lógica, tá? Conforme eu já mencionei, eu sei que tá um momento bem corrido para vocês. Não sei se tem alguém querendo entrar ou tem alguém. Ah, tá, a Milena que colocou não. Não sei, eu achei um prazo curto, mas possível para realizar as minhas atividades, né? Eu acho que vocês estão com 2 ou 3 disciplinas agora, não, eu dei uma olhada lá no horário, mas eu esqueci. Mas é possível, até porque eu passei algumas atividades sim, né? Eu acho que são 9 atividades, no entanto, não são atividades gigantescas, né? Então, basicamente para que eu tenha certeza que o aluno, pelo menos, dê uma lida no conteúdo, assistiu o vídeo, e aí uma forma de eu avaliar a aprendizagem, tá certo? Então, atentem-se para o prazo, que é um prazo bastante curto. Então, sempre peguem todo dia, né? Dê uma lida, tente fazer alguma atividade para não chegar lá no dia 24 e você tá aí atrapalhado. E caso ocorra, né, algum problema na entrega até o dia 24, pelo menos me comunique, né? Meu número fica à disposição, pelo menos fala, professora, não consegui entregar hoje, me dá até dia tal, tá bom? Mas pelo menos que eu, né, fique ciente disso, porque muitos alunos não falam nada e a gente depois que fica aí tentando correr atrás, né? Então, do dia 16, né, que já começou, foi na terça-feira que começou nossa aula, conforme eu postei no Siga, postei no grupo, vai até dia 24, né, até semana que vem. Então, essa primeira página do meu roteiro, né, é uma espécie de cronograma, né? São 30 horas, 36 aulas de 50 minutos, e aqui eu faço uma breve descrição das atividades. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para vocês, mas aí vai ficar ruim, né? Porque corta, pelo menos para mim, tá cortando as linhazinhas porque tá muito grande, mas enfim, dá de entender hoje. Aqui está a atividade número 1, atividade sobre o processo de independência da África, então ela vale 2,5 pontos, depois eu vou estar mostrando ela, né? Atividade 2, sobre os anos de democracia pós-era Vargas, ela vale 2,5 pontos. Atividade 3, sobre a ditadura militar no Brasil, vale 2,5 pontos também. E a atividade 4, que é sobre a história do Acre, né? Que tem um pontozinho lá na ementa de vocês que aborda aí um pouco sobre a questão da história do Acre, das reservas extrativistas. Então, eu inseri esses textos, né, e essa atividade relacionada à história do Acre. A atividade 5 é um questionário que vale 10 pontos, então vocês sabem que eu faço N1 e N2, assim como foi o primeiro e segundo bimestre, N1 vale 10 e a N2 sempre é uma prova, um questionário objetivo que também vale 10. Aí depois eu somo e divido por 2, que dá a tua média do bimestre, tá certo? A atividade 6 é uma atividade sobre o conteúdo crise e conflito, então vale 2,5 pontos, já é quarto bimestre. A atividade 7 sobre o fim da União Soviética, né, uma atividade voltada a esse conteúdo, vale 4 pontos. A atividade 8 sobre o mundo globalizado, conteúdo mundo globalizado, vale 3,5 pontos. E a atividade 9 vale 10 pontos, que é a prova, tá? Então, quem responder, de preferência, o envio, eu prefiro pelo Siga, né? Porque lá eu já abri espaço para vocês anexar cada um dos arquivos. No entanto, muitos alunos me entregam também, quando não conseguem acessar da forma devida pelo Siga, eles me entregam no Gmail, né? Que eu disponibilizo, o meu Gmail está aqui em cima, né? É esse mesmo aqui, flavia.asilva@ifac. E, em alguns casos, também eu recebo em WhatsApp, tá? O WhatsApp é o último que eu gosto de receber, porque é mais fácil para que eu me organize pelo Siga, depois pelo e-mail e, por último, o WhatsApp. No entanto, não invalido também quem me entrega por lá, tá certo? É compreensível também nesse momento, tá certo? E aqui, depois, né, dessa breve descrição do que são as atividades, de quanto vale cada atividade, a gente vai ter o nosso passo a passo, o nosso roteiro. E aí, como vocês sabem, o meu roteiro ele conversa com o aluno, ele dá as instruções, os comandos para o que você de fato deve fazer,
tá certo? Nesse início, eu coloco o nosso cardápio, né? O que que nós vamos estudar na unidade 3, que é o terceiro bimestre, na unidade 4, que é o quarto bimestre. Então, são os conteúdos de acordo com o plano de ensino que eu disponibilizei lá no início, né? No primeiro semestre. Coloco quantas aulas para cada um, né? E aqui a quem já tá, né, já participou do outro encontro da outra vez já sabe, né? Eu sempre começo assim, plano de estudo para o conteúdo. Coloco qual é o conteúdo, coloco os objetivos que pretende alcançar, que o aluno deve alcançar ao final. E aqui dentro desses quadrinhos eu sempre dou as instruções, então você sempre tem que seguir essas instruções. Aqui você irá ler textos, né, sobre o conteúdo África, Ásia e América Latina, independência política. E também terá acesso a textos sobre a questão da segregação racial nos Estados Unidos durante o século XX, em plena Guerra Fria, e ainda compreender o cenário político da América Latina durante esse conflito, né, o conflito da Guerra Fria. E após eu disponibilizei 2 vídeos, que depois vocês podem também para auxiliar no entendimento desses assuntos. E ao final, né, realiza a atividade referente à composição da N1 do terceiro bimestre. Então, dentro desse quadrinho, eu estou falando o que, que você deve fazer. E aí você deve proceder, né, com essas orientações. As minhas atividades, elas sempre vai, desculpa, deu o comando errado, Ctrl F. Ela sempre vai começar com agora é sua vez, né? Vocês já sabem disso. Quem fez, né? Tem alguns alunos que estão em débito, mas eu acredito que todos os que estão aqui fizeram direitinho. Então, sempre as minhas atividades, elas começarão assim, agora é sua vez. Então, essa é a atividade 1. Depois de todo o conteúdo lá embaixo, né? Lá em cima, os vídeos, aí tá aqui a atividade. E aqui eu dou os comandos, tem critérios das minhas atividades, então busque entender o que que eu tô querendo, né? Se tiver dúvida, fala comigo no WhatsApp. Professora, qual é o critério mesmo daquela atividade? 2 a 3, enfim. O que a senhora, né? Eu não consegui compreender direito. Às vezes acontece do aluno não conseguir compreender. Então, preste atenção aqui. A partir das leituras anteriores, elabore um texto sobre o que você entendeu sobre os seguintes tópicos. Tem alunos que estão fazendo na forma de texto mesmo, né? Estão conseguindo contextualizar os assuntos e tal. Tem outros que estão fazendo na forma de tópicos também, né? Tipo, uma síntese lá do que compreendeu dos assuntos, né? E estão colocando lá para mim. Eu também não invalido isso, tá? Então, processo de descolonização da África e da Ásia, né? O que foi esse processo de descolonização da África e da Ásia, que no texto lá de cima está falando o que foi, que época que aconteceu, a forma que aconteceu, né? Que não foi só movimentos armados, mas também teve, principalmente na Ásia, teve os movimentos de resistência, né, com base na questão da desobediência civil, né, aqui o que foi o apartheid na África do Sul, o que foi a segregação racial nos Estados Unidos, e aí tenha-se de passagem que essa segregação racial nos Estados Unidos é a do século XX, porque o texto que eu mencionei, ele está falando sobre a segregação racial nos Estados Unidos no século XX, principalmente a partir daquele momento, né, que nós tivemos muitos movimentos contrários às leis que eram impostas, né, nos estados do Sul ali relacionados à questão da segregação racial. Então, com a presença do Martin Luther King, né, a questão, né, da Rosa Parks, né, que ela acabou sendo um símbolo, né, contra a segregação racial nos Estados Unidos. Tem ela nos textos que eu coloquei, falei por que ela é importante, que ela foi importante, né? Política na América Latina durante a Guerra Fria. Então, você vai também trazer um pouquinho do que foi a política na América Latina, de como que estava a política na América Latina durante a Guerra Fria, que foi aquele período, né, de bipolarização mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética, e de que forma teve aí
nós tivemos a influência, digamos assim, né, dos Estados Unidos, principalmente aqui na América Latina, digamos que apoiando ditaduras, né, em vários países na América Latina, inclusive é o caso do Brasil. Tá? Então, de alguma maneira, nesses tópicos, eu gostaria que, de alguma forma, vocês conseguissem, não precisa, né, trazer essa contextualização em todos eles, mas, principalmente nessa última, o próprio tópico ele já fala, né, como que era a política na América Latina durante a Guerra Fria, mas aqui eu deixo assim, o texto deve ser escrito de forma a contextualizar os acontecimentos acima com o período da Guerra Fria, tá? Então, você vai trazer o seu entendimento a partir da leitura e sempre tentar, né, contextualizar esses acontecimentos no espaço, né, de tempo que ocorria ali a Guerra Fria, a bipolarização mundial. Tá certo? Então, essa é a nossa primeira atividade. Aí depois, né, eu já não vou seguir aqui falando quais são os outros conteúdos, porque vai seguir tudo aquela mesma lógica. Eu coloco aqui de novo, né, é um novo conteúdo, Brasil, anos de democracia, tem os objetivos, tem os links de vídeo, depois tem uma outra atividade, tá certo? Então, vamos só lá para outra atividade, já para eu falar um pouquinho sobre ela. Essa atividade aqui, atividade 2, eu coloco um texto específico. É claro que os textos anteriores, eles também servem de norte, porque eles vão falar dos governos democráticos após a Era Vargas, né? Então, a gente vai ter aí o Eurico Gaspar Dutra, depois o JK, né? A gente vai ter depois o Getúlio Vargas voltando, enfim, a gente vai ter os governos que já estavam ali no final da ditadura, até o final da ditadura militar, a gente vai ter essa república democrática, né? Com Dutra, com Getúlio, depois com JK, depois com o Jânio Quadros, né? E depois o Goulart, que era o vice ali do Jânio Quadros, que foi quando nós tivemos o golpe militar, tá bom? João Goulart. Então, vai falar sobre todos esses governos que antecederam, que sucederam a Era Vargas e antecederam o golpe de 64, tá? Então, vai mencionar cada um desses governos, falar um pouquinho sobre esses governos. E teve um governo que ele ficou, né, bastante conhecido como o presidente, né, da industrialização, que trouxe a indústria, digamos que expandiu a indústria automobilística, né, até mesmo devido à construção de Brasília, né, que foi nesse governo que nós tivemos aí a construção da nossa capital atual, e aí ele trouxe um plano que era, né, um plano que ficou muito conhecido na campanha, que foi o plano de metas, né, 50 anos em 5. Então, esse texto aqui, ele vai falar basicamente, né, de um cenário, né, do governo JK, né, claro que é os anos 50 no Brasil, né, então, após o final da Segunda Guerra Mundial, algumas coisas que aconteceram aqui, que fez com que a economia, ela, né, tivesse uma substituição de importações, enfim, e a economia brasileira, a indústria brasileira, ela prosperasse. Então, vocês têm que dar uma lida nesse texto, ele é muito importante, porque é claro que os textos anteriores, eles são importantes, mas as questões, elas devem ser respondidas muito mais em atenção a esse texto aqui em especial, tá? Então, ele vai falar sobre os anos dourados, que foi a década de 50, né? Sobre o governo JK, sobre a construção de Brasília, sobre o plano de metas, né? E aí depois eu peço para que vocês respondam essas duas questões. Porque a década de 50 foi chamada no Brasil de anos dourados, e aí detalhe, né? No Brasil, então no próprio início do texto ele já traz porque que isso, né? Nós tivemos aqui no Brasil a questão dos anos dourados, né? Então, é claro que foi em relação a também eventos externos, no entanto, você deve buscar no texto que está falando lá especificamente sobre o Brasil, tá bom? Quais as marcas deixadas por JK ao longo do seu governo? O texto também traz isso, os textos anteriores também traz isso, tá certo? Então, são duas perguntinhas aqui nessa atividade que você deve responder, que são bem tranquilas. Agora, a questão 3 é bem legal também, porque, como eu falei para vocês, a gente teve a atividade anterior, que é a República Democrática após Era Vargas,
finalizou a República Democrática com um golpe, né, que instituiu a ditadura militar no Brasil por alegações de que o Goulart, né, o João Goulart estava tentando instituir o comunismo, enfim. E aí eu quero que vocês leiam os textos para ver que, de fato, não era uma tentativa de instituição de comunismo, mas uma tentativa de pensar, de alguma forma, em algumas classes sociais que eram desprestigiadas do cenário, tá? Mas a alegação foi essa, né, de que havia uma ameaça muito intensa de que o comunismo seria instituído no Brasil. E aí a gente tem a ditadura militar brasileira, que vai de 64 até 1985, período que foi comandada, né, por militares, e que foi um período caracterizado pela repressão, pela tortura, pelos atos institucionais, que eram, né, quem, digamos assim, passou até por cima, durante muito tempo foi governado pelos atos institucionais, então de cassação de liberdades, né, de direitos, censuras na música, censura na imprensa, perseguição a pessoas, né, com ideais mais sociais, né, de perseguição aos sindicatos, aos movimentos estudantis. Então aqui eu proponho a você, aluno, que você desenvolva, né, uma atividade um pouco mais zen, né, pelo menos alguns alunos acham, mas tem uns que têm dificuldade de elaborar essa atividade, mas é super tranquila. É uma atividade que depois que você lê, né, o texto sobre a ditadura militar, assistir os vídeos que eu indiquei, são bem pequenos, acho que são 3 vídeos que falam, né, sobre esse período da ditadura militar, as fases mais cruéis da ditadura, depois a questão já do final da ditadura também, quando esse movimento, quando esse, digamos, quando esse período, né, começa a entrar em crise, a sofrer a própria economia, ela começa a declinar no final da ditadura militar, e aí esses vídeos, eles são bem objetivos, e a partir do momento que você lê os textos, assistir esses vídeos, você não vai ter dificuldade de fazer o que eu peço aqui. O que eu quero? Imagine que você é um jovem estudante na época da ditadura militar no Brasil, e possui um diário. Escreva uma página, então eu quero uma lauda, tem gente que está me mandando, né, de outras turmas, me mandando um parágrafo, 3 linhas. Não, eu quero uma lauda, é um diário, né? E eu gosto de ler as histórias também, tem umas que são bem interessantes. Então, escreva uma página do seu diário contando como é viver nesse período. Ah, professora, como é isso que a senhora quer? Eu quero que você simplesmente pode inventar uma história fictícia, né? Ou então pode se colocar lá em 1964, quando a ditadura militar foi implantada no Brasil. Ou então em algum período, né, que está dentro de 1964 a 1985, pega um governo específico da ditadura militar, né, o governo Costa e Silva, o governo Médici, enfim, pega um governo específico, algum ato institucional muito, né, muito rígido, enfim, se quiser dessa forma, né? Mas eu quero que você se imagine vivendo naquela época. Como que era a sua vida, a vida da sua família, né? Você sofria perseguição, digamos que você era um estudante, né? Sua família sofria perseguição, como que você observava a sociedade? Conte uma história mesmo, né? Pode fala que você tinha um amigo, que esse amigo foi preso porque tinha ideias contrárias ao regime, nunca mais apareceu, né, sua família. Fale sobre a questão social também, porque na época da ditadura militar também houve uma concentração, não houve, né, digamos assim, a concentração de riquezas, ela continuou nas mãos, né, de uma pequena minoria, então houve muitos investimentos nas indústrias, né, oriundos do capital externo que entrou no Brasil, dos financiamentos que foram adquiridos. O PIB subiu muito na ditadura, é verdade, o PIB subiu, teve uma época de auge, de um crescimento muito grande, no entanto, essa riqueza, ela não foi dividida, ela ficou concentrada nas mãos de uma elite. Então, né, o bolo, né, a pizza, digamos assim, ela não foi fatiada de uma forma
igualitária. Então, houve também nessa época, além desse crescimento do PIB, né, pessoas que passavam fome, pessoas, né, até hoje nós temos aí pessoas que sofriam com a inflação que começou a ficar gigantesca ali no final da ditadura militar, porque chegou o momento, né, de pagar os empréstimos e também teve a crise do petróleo, que vocês vão estudar sobre isso também. E aí a ditadura militar ela não se sustentou, começou a ser muito criticada, tanto pelas liberdades que ela caçava, né? Vocês podem também falar sobre as censuras nas músicas, as censuras nas escolas, enfim, podem, né, realmente criar aí um diário de vocês, uma lauda do que vocês imaginar. Para você ter uma ideia, digamos assim, ter um norte, professor, eu tenho muita dificuldade em escrever um diário. Eu deixei esse link, que é o diário de Anne Frank, né? Eu acho que muitos de vocês já leram ou já ouviram falar, enfim, que foi aquela garota judia, que ficou, né, digamos assim, em cativeiro, né, fugindo, né, dos regimes nazistas na época da Segunda Guerra Mundial, na época que se fazia as perseguições aos judeus, tá? Então esse link ele conta um pouquinho, ele tem um pouco, né, do diário, do que ela passava, do que ela escrevia nesse diário. Durante ali o momento que eles estavam fugindo, né, e estavam ali nos esconderijos, tá certo? Então, a partir desse momento, desse diário, você vai conseguir elaborar aí o seu texto, com base na ditadura militar brasileira, tá certo? Pode colocar, pode misturar a história fictícia com dados reais, isso vai enriquecer a sua história. Tipo, você está contando a tua história, aí tu joga um governo que realmente era o nome do cara e era o governo que decretou o AI-2, o AI-5, entendeu? O ato institucional número 2, o número 5, enfim, tá? Então, eu gosto muito de ler esses diários, viu? Então vamos lá. Agora a atividade. Agora é sua vez, a 4. Essa atividade 4, gente, vou falar já um pouco menos sobre ela, é produzir um texto informativo sobre o processo de ocupação e anexação do Acre ao Brasil e o processo de criação das reservas extrativistas, mínimo 15 linhas, máximo 30 linhas. O título deve ter obrigatoriamente o título. Tá? Então, esses são os critérios que eu também avalio, se atendeu tudo que eu coloquei. Ele tem um título, ok. O aluno fala do contexto histórico sobre como aconteceu o processo de ocupação e anexação do Acre ao Brasil? Sim, ele mencionou, né, ele citou que o processo de ocupação e anexação ocorreu no final do século XIX, né, com a Revolução Acreana. Com os textos que eu disponibilizei com base, você consegue fazer, né, com a questão da assinatura do Tratado de Petrópolis, enfim. O aluno falou também sobre o contexto histórico do processo de implantação das reservas extrativistas, que já foi uma política, né, das décadas de 70, das décadas de 80, né, que motivou aí, foi justamente, né, os antigos seringueiros lá daquela época, moveram alguns movimentos contra uma política de devastação da floresta, né, e de implantação de uma pecuária. Então, esses antigas pessoas extrativistas que moravam nos antigos seringais, eles motivaram aí essas políticas de criação e implantação das reservas extrativistas. Com base no texto que eu disponibilizei, vocês vão conseguir entender um pouquinho desse histórico de criação das reservas e fazer uma abordagem aí sobre como se deu esse processo, tá certo? Aí aqui é a prova, tá? A prova eu também cadastrei lá no Siga, ela está aqui, tá? Então, a prova é aquilo que eu sempre falo, eu deixo muito a critério do aluno. O aluno, ele digamos assim, né, ele é o principal responsável pelo seu aprendizado. Eu, enquanto professora, eu somente sou um guia, né? Eu auxilio no seu processo de ensino-aprendizado, mas eu não posso aprender por você, né? E aí, professora, mas a sua prova está no arquivo. Sim, a minha prova está no arquivo. É claro que tem alunos que eu sei que vão colar de colegas, né? Inclusive, tem alunos que às vezes me mandam as respostas desse arquivo aqui em PDF e não bate nenhuma alternativa com esse arquivo, porque simplesmente pegou do aluno que respondeu lá pelo SIGA. E aí a ordem pelo SIGA, ela inverte, né? A ordem da questão, a ordem da pergunta, e aí eu já sei de cara que o aluno colou, né?
Mas, enfim, a gente sabe que existem alunos assim, mas é a critério de vocês. Eu já faço as atividades escritas para que eu tenha um pouco de garantia de que o aluno realmente fez de alguma maneira, né, estudou, se dedicou para aquilo. E a prova é mais para você testar se você realmente conseguiu absorver alguma coisa do conteúdo. Se o aluno prefere o caminho mais fácil, que é o da cola, aí eu já não posso me responsabilizar, né? Mas a prova ela está aqui depois que você lê todos os textos. Não responda, gente, essas provas antes de ler os textos, porque senão você não aprende. Você pode até acertar uma questão, né, na interpretação, na sua leitura, porque não são questões difíceis, mas é importante que você faça uma leitura do conteúdo para que você tenha uma noção do que você do conteúdo, né, do que você lê, se você compreendeu. Tá? Então, aqui 5 questões, né? Todas objetivas, tudo tem, se você leu direitinho os textos, assistir os vídeos, você vai conseguir responder com êxito, tá? Para os alunos que não vão conseguir enviar pelo SIGA, pode simplesmente falar, né? A atividade 5, que é a N2 de terceiro bimestre, e mandar o gabarito. Questão 1 é a questão, né? A 1 é a alternativa tal, 2 tal, tranquilo. Agora, quem responder lá pelo SIGA não precisa me mandar, tá bom? E aqui a atividade 6. A atividade 6 ela já é do quarto bimestre. Então, vamos lá. Já é um novo conteúdo, né, que vai falar sobre o neoliberalismo. Tem um texto bem curto, falando objetivamente o que é o neoliberalismo, né? É, que é em decorrência da crise do petróleo, né? Que vai ter também esse texto falando sobre a crise do petróleo que a gente vai ter. E aí, depois, nessa nova política que contesta o estado do bem-estar social que havia sido, né, implantado, digamos assim, em muitos países após a crise de 29, então, é uma nova forma de pensar a política, de pensar a economia, que inclusive também foi adotada por muitos políticos brasileiros e até hoje a gente tem na nossa política também, né? Ou seja, é uma forma de o Estado também, né, não ser totalmente aquele estado do bem-estar social, porque na crítica dos neoliberais era um estado muito, muito oneroso, que gerava prejuízos, né, que não dava lucros. Então, essa nova política, né, do neoliberalismo é uma abertura para o mercado externo, para o capital externo, né? Menos investimentos em setores como saúde, educação também, tá? Então, tem falando um pouquinho sobre o que é o neoliberalismo, e aqui eu pergunto bem objetivamente, o que é o neoliberalismo? A partir de uma leitura do texto, só de uma leitura simples do texto, né, de você assistir os vídeos, você vai conseguir responder. A partir da leitura dos textos, também explique em que consiste a questão palestina. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os conflitos, né, do Oriente e mais basicamente sobre o que é hoje em dia, né? Até hoje aparece em jornais, vocês com certeza já viram, conflitos relacionados a Israel e Palestina. Então, muito depois do final da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel, que daí os textos anteriores irão mencionar também, a gente teve, né, a criação do Estado de Israel e a não, digamos que, a não adesão por parte da Palestina dessa definição de fronteiras ali feita pela ONU, porque na região foi delimitado que uma parte, né, uma parte seria território da Palestina, outra parte de Israel. Então, a partir desse intermédio da ONU, a gente teve, né, os palestinos, né, as pessoas que habitavam ali já a Palestina, não aceitando a criação do Estado de Israel, e aí nós tivemos, a partir disso, a eclosão de diversos conflitos que nós temos até hoje ainda, né, confrontos entre Israel e Palestina. Tá? Israel é um Estado forte, uma economia muito forte. A Palestina, na contramão, ela tem regiões ali que vivem em guerras, né? Tem movimentos extremistas lá dentro, e vocês vão entender um pouquinho do porquê desses movimentos, do porquê da não aceitação, né? Um dos motivos é a questão
na forma com que o território foi dividido, uma pequena parcela para a Palestina, que tinha a maior parte da população, e uma parcela maior para Israel também, né, os motivos do porquê que a ONU criou o Estado de Israel, né, você sabe que na Segunda Guerra Mundial nós tivemos um holocausto dos judeus, né, ou seja, mais de 6 milhões de judeus foram exterminados, então, ao final da Segunda Guerra Mundial, se houve, né, essa questão de criar um espaço, um território, né, que fosse a casa dos judeus, né? Então, a região da Palestina é uma região que é considerada sagrada pelas religiões monoteístas, tanto o islamismo quanto o cristianismo, como o judaísmo também, né? E aí, por isso, né, do porquê, e anteriormente também já essa região ela já havia sido habitada pelos judeus, né, lá na Idade Antiga, enfim. E aí existem conflitos relacionados a essa questão palestina até os dias de hoje, tá? Depois a gente vai ter uma atividade que é também bem tranquila. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a crise, né? Os textos anteriores vai falar sobre a crise do socialismo, a desintegração da União Soviética em 1991, a queda do Muro de Berlim, né? Que aí vai aqui, né, nessa atividade em questão, ela né, direcionada a esse conteúdo. Eu vou mais uma espécie de reflexão mesmo para você, né? Então vamos refletir um pouco sobre o capitalismo e o socialismo, com base no que estudamos até aqui. E aí vocês têm que lembrar desde lá, né, da Revolução Russa, de quando o socialismo foi implantado lá na Rússia, né, que era uma, digamos assim, uma autocracia, os poderes absolutos na mão do czar. E aí nós tivemos a implantação do socialismo liderado pelo Lenin, né, com o governo bolchevique. Então a gente teve a estatização de várias propriedades, né, e aí vocês também têm que lembrar um pouquinho desse contexto lá atrás, né, para tentar ver de alguma maneira responder essa questão. Então, com base no que estudamos até aqui sobre capitalismo e socialismo, responda as seguintes perguntas. Vocês podem também fazer pesquisas extras relacionadas a esse conteúdo, tá? Na sua opinião, qual a melhor forma de organização da sociedade, o capitalismo ou o socialismo? Por quê? Tá? Então, aqui eu não vou julgar a sua opinião. Se você vai dizer para mim que você acha que é o capitalismo, tudo bem, eu não vou julgar. Mas eu quero só que você me justifique por que é o capitalismo, tá? Porque tem liberdade de mercado, né? E porque há a possibilidade, será, das pessoas, digamos, mudar a sua classe social, enfim, aí é com você, né? Ou é o socialismo, né? Se você falar para mim que é o socialismo, beleza também. Eu não estou julgando opiniões. Eu quero simplesmente que o aluno se posicione e me diga, né, por que é o capitalismo, por que é o socialismo. É o socialismo, professora, porque o socialismo, a sociedade, a sociedade socialista, ela tem menos desigualdades sociais, né? Sei lá, o acesso à educação, o acesso aos médicos, enfim. É claro que, levando em consideração que os modelos socialistas, né, de tentativas de implantação desse socialismo, eles fracassaram, não significa dizer que ele seja uma ideia ruim, né? Não foi bem implantado, né? E talvez nunca seja, né? Nunca consiga, porque o ser humano é muito egoísta. Enfim, mas eu não vou julgar. Se você colocar que é capitalismo, eu vou fazer uma análise diante da sua justificativa do porquê que você acha que é o capitalismo. O Brasil é um país capitalista ou socialista? Comente, tá bom? E aí, após a última questão, a última atividade escrita, né, que fala sobre a globalização. Os textos anteriores falam sobre a globalização, né, esse novo fenômeno aí, a partir da desintegração da União Soviética, né, e aí que se acentuou, né, a partir daí, e aí ele fala sobre os históricos, os textos do passado, né, ele fala sobre os históricos de, né, que a globalização, alguns autores caracterizam ela desde as grandes navegações, enfim, daqueles períodos mais remotos, fala da globalização, da forma como ela está na atualidade, né, da questão das comunicações, das fronteiras, né, que se tornam menos, né, digamos assim,
praticamente não existe mais fronteiras, principalmente assim barreiras culturais, né? Então há uma ampla gama de comunicação, as notícias elas circula quase imediatamente, né, devido à questão da internet. Então, as relações econômicas também com a globalização, o texto vai pontuar também sobre essas coisas, tá? E aí, a partir do texto, do vídeo que eu disponibilizei, eu quero saber nessa questão. E você, como vive a globalização? Né? De que forma você, enquanto pessoa aí morando em Tarauacá, está inserido nessa globalização, né? Você faz parte da globalização, né? Para você se identificar enquanto um ser que pertence a esse mundo, né, de global, e de que forma que você atua nesse processo. Então, a partir do momento que a gente utiliza todas essas tecnologias que são oriundas também, né, as redes sociais, que você interage com pessoas de outro mundo, de outro estado aí, em questões de segundos, né, que você adquire um produto que foi consumido lá na China, né, aqui o que a gente mais tem é produto consumido, né, que foi produzido lá na China, na Índia, em outras partes do mundo, você também faz parte dessa cadeia global. Tá? Então, é você falar de que forma que você vive a globalização, é consumindo produtos, é dominando, né, as tecnologias que tem, é utilizando dessas tecnologias também. E aí, a partir disso, eu quero que você também coloque, né? Seria este mundo global, como ele se apresenta para nós? O único caminho a ser trilhado pelas nossas vidas? Então, aqui é uma crítica mesmo à questão de como a globalização ela está tomando, né, os espaços, como ela está destruindo culturas, né? De como que os jovens muitas vezes eles encaram culturas como sendo, né, culturas superiores do que a deles, e a gente sabe que não existe isso, mas muitas pessoas, né, veem a forma, né, como a globalização ela é expressa para nós de uma maneira bastante prejudicial, tá? Ou seja, né, dá mais valor para o que é de fora do que é local, valoriza, né, uma roupa, um estilo de vida, uma música que é de outro país em relação do seu. Então, aqui é justamente que você se posiciona. Seria este mundo global, né? Como ele se apresenta para nós, o único caminho a ser trilhado pelas nossas vidas? Será que a forma com que todos estão encarando, né, essa questão da globalização, ela é de fato a melhor forma, ela é o único caminho? Ou há uma maneira diferente da gente ainda conseguir seguir com a globalização, porque ela é fato, ela é presente, mas da gente também ter o nosso olhar voltado para a nossa origem, para a nossa cultura, para a nossa valorização, né? Então, através desse posicionamento seu, eu quero que você justifique. Mas aí, para isso, você tem que ler o texto, entender o que é a globalização, a forma como que a globalização ela se apresenta ao longo dos tempos, né? E como ela se intensificou no final do século XX, tá certo? Também é uma bem tranquila, eu acho essa questão bem tranquila. Eu coloquei algumas questões mais reflexivas mesmo, né? Para que o aluno também se posicione, não só vai lá e tire algo pronto do texto e me traz isso, tá? E aqui já é a N2 do quarto bimestre, que é a outra provinha também, tá? 5 questões, da mesma forma, não vou nem mencionar objetivas, né? Quem responder pelo SIGA, só fica lá pelo SIGA, já não precisa mandar nada, né? E aí, quem responder, quem não responder pelo SIGA, aí precisa me mandar o gabarito dela, tá certo? Agora eu vou deixar para vocês, tá, gente? Foi mais uma apresentação do roteiro, para que vocês tivessem uma noção. A gente tem 9 atividades, então não percam tempo, né? Como vocês viram, tem atividades que tem dia, né? Vocês pegando aí umas 2 horinhas do dia de vocês lendo alguns conteúdos, dá de você fazer. Então, só não, né, deixe para a última hora tentar fazer tudo, porque não vai vir coisa de qualidade. Tá certo? Então, agora eu já deixo para vocês. Se alguém já leu alguma coisa, já teve dúvida, quiser, né, fazer alguma pergunta relacionada a determinado assunto aqui, aqui no chat eu só tenho a Milena.
Kemily, Gabriela e o Michel, né? São esses mesmo que estão aí. A colega tinha entrado, mas eu acho que ela caiu. A internet dela estava ruim aquela hora. Tá bom? E aí, fico à disposição de vocês no WhatsApp. Podem me contactar. Se a semana que vem vocês acharem interessante marcar um encontro online de algum conteúdo que vocês queiram entender mais especificamente, a gente propõe esse encontro, tá? Mas a priori, esse seria o nosso primeiro e último encontro do segundo semestre. Vocês que vão demandar aí se vão querer ou não outro encontro, tá certo? E se for dúvidas, né, só poucas dúvidas, podem ficar à vontade de entrar em contato no WhatsApp, tá bom? Então, deixo aí à vontade, se alguém quiser fazer alguma observação, algum comentário. Já vou parando aqui a gravação, tá?